Fala, meu amigo motorista, banido na Uber e humilhado na vida. Fica comigo até o final, que eu quero falar sobre esse assunto para todos vocês. E agora eu vou colocar algumas fotos minhas aqui para você estar acompanhando. Quando nós passamos por certas situações, igual eu estou nesse vídeo aí, essas fotos, nós vemos o quanto aquilo que nós pensamos que é ruim pode ser o nosso recomeço, a reconstrução da nossa história. O primeiro passo é você entender que quando você se relaciona, quando você tem um relacionamento com alguém que absorveu muitas energias, estou falando aqui pessoas que teve vários relacionamentos, e você vai se relacionando com essa pessoa. E você que serve ao Senhor, trazendo para quem serve ao Senhor, serve para quem não serve também na questão de relacionamento. Mas você que serve ao Senhor, você tem um pensamento. Se Deus perdoou essa pessoa, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Deus perdoou, mas eu não sou obrigado a me relacionar com esse tipo de pessoa. Mas nós, por acreditarmos no Evangelho e não olhar a realidade ao nosso redor, a gente vai lá e se relaciona, e foi o que aconteceu comigo. O que acontece? Você troca a energia. Eu comecei um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa já tinha tido vários outros relacionamentos. E a energia daquela pessoa, infelizmente, ela volta, e você tem uma aliança quando você tem contato com aquela pessoa. Contato que eu falo para não cair o vídeo. Ali foram 6 anos de relacionamento onde não tinha brigas, contendas, até que ela desistiu. Só que quando você olha a realidade, você vê que quando você se relaciona com esse tipo de pessoa, não é leve o relacionamento. Você se sente pesado, fadigado, rouba sua energia. Igual estou mostrando vocês nas fotos aqui. Rouba sua energia. E tudo começa assim. Só que a longo prazo não consegue vingar. Não consegue continuar. E você vai só se apagando. Principalmente eu, que nunca fui uma pessoa de trocar energia. Se é para você entender aqui no canal, com muitas pessoas. E depois que chegou esse fim, eu achei que tudo tinha desmoronado, porque eu havia 9 anos esperado no Senhor, orado, buscado, e por acreditar 100% que a pessoa era transformada quando vinha para a presença de Deus, eu me envolvi nessa relação. Mas mesmo dando errado, Deus trouxe o melhor para minha vida. Eu que ensino na igreja, na presença de Deus, que nada é motivo para você abandonar o Evangelho. Mas isso que acontece serve de lição para você crescer, para você mudar, e como prova para você não idolatrar pessoas e coisas. E depois que teve um fim desse relacionamento, eu vi que as minhas luzes estavam apagadas, o meu horizonte eu não conseguia enxergar. Você não vê outros horizontes, você vive naquela caixinha ali, e aquela energia vai sugando. Você fica apagado, você fica desanimado, e você fica em situações em que você olha só como que relacionamento tóxico acaba com a pessoa. Tudo que você fala, tudo, a pessoa fala que você tá ficando doido, tá ficando maluco. Tudo que você fala. Mas ela não. Ela pode ficar histérica, ela pode ficar nervosa, ela pode gritar, ela pode espernear, mas você que está certo, não pode falar nada, você não pode colocar o seu ponto. E chega um tempo, quando você vive uma situação dessa, que você começa a não se incomodar mais. E foi o que aconteceu comigo. E
ela não aguentou. Que eu comecei a menosprezar. Vou viajar, a gente sempre viajava junto, direto. Eu parei de viajar, parei de dar atenção. Continuamos tendo relação, mas aquele negócio meio fazia por fazer, eu principalmente, fazia por fazer. Chegava a situações em que eu já estava até com nojo. Nojo é aquela energia ruim que vai passando pra gente. Nojo quando encostava, quando beijava. E você não consegue sair, porque o homem, ele dificilmente vai terminar um relacionamento porque ele acha que vai consertar, acha que vai resolver. Eu passei por essas situações. Logo após a separação e tudo isso que eu vivi, eu perdi a minha conta da Uber, fiquei só com a 99. Fui banido injustamente, diminuiu meus ganhos. Eu ia para o Rio de Janeiro trabalhar para desaparecer minha mente, ficava na Copacabana, rodando lá por lá, e eu fiquei com a minha cabeça muito ruim. Mas como que eu superei? Como que eu venci tudo isso? Eu continuei trabalhando, continuei lutando. Hoje trabalho com a internet, continuo com o meu ministério, porque eu não errei, eu não pequei, eu não tomei atitude, mas tomei uma decisão errada, porque a decisão errada muda todo o trajeto da sua vida. Mas tudo que acontece aqui na Terra é permissão do Senhor. E depois daquilo ali, eu descobri o que é a internet, o que é editar um vídeo, o que é você postar e ganhar um dinheiro, o que é você divulgar alguma coisa, o que é você fazer alguma coisa com amor. E você vê que tudo que vem de Deus é leve. Então sai fora disso. Essas pessoas que trocaram muita energia com muitas pessoas, elas têm que se relacionar com alguém, me desculpa a expressão, da laia delas, que são iguais, vieram para a igreja, teve o mesmo passado, a mesma coisa. Abre os teus olhos. Roubou minha energia durante muito tempo. Durante muito tempo, a energia da pessoa é roubada. Mas é a pessoa que faz isso? Não, já está nela pelo DNA que ela absorveu das outras pessoas que ela se envolveu. E absorve, porque é pacto. Relacionamento é pacto, é aliança. Então, pessoal, cuidado. E depois disso tudo eu fiquei mal, e poucas pessoas se chegaram até a mim, mas as que se chegaram me ajudaram. Me levantei com a ajuda de Deus, a ajuda da minha família, e tudo passou. Eu me lembro que eu fiquei tão desnorteado que eu saí de casa só com a minha roupa do corpo, meus documentos e a minha tristeza. Por mais tóxico que seja, eu havia acostumado, porque o ser humano acostuma até com a desgraça de vida que ele está vivendo, que é uma vida que não tem solução, porque quando você se envolve com essas situações, você não vê solução, não tem. A pessoa não tem solução, ela nunca muda, e sempre você está errado, sempre você não está certo, porque ela já acostumou, tá com um, tá com o outro, tá com um, tá com o outro. Mesmo na igreja, essa pessoa continuou com as mesmas memórias, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, que a gente acredita que muda. O evangelho vai mudar. Hoje, quando chega alguém na igreja com essa situação, eu falo para ela: você pode aceitar Jesus e sua vida mudar, mas não deixe de procurar uma terapia, um psicólogo, para você melhorar a sua vida. Então cuidado, tem coisas que não é para você e você se mete, mas Deus, Ele é Deus. E ali eu vi a transformação da minha vida depois daquele ponto final. No começo é difícil, mas depois tudo muda. É você tomar a atitude certa no momento certo. O que eu fiz quando terminou esse relacionamento tóxico, em que tudo que se fala é motivo da pessoa já... É um monte de gente que vive isso. Depois de tudo isso, você entende que a falta de leveza, a falta de compreensão, porque a pessoa está acostumada a lidar com tudo quanto é tipo de tralha, veio para a igreja massacrado e não aceita a transformação. Dificilmente esses tipos de pessoas vão ter um relacionamento saudável. Eu já tenho 4 anos já solteiro, limpo, tranquilo, não tive relacionamento nenhum com ninguém, treinando, estudando,
comendo bem, convivendo com a minha família em paz. Aí você olha a outra parte, já se relacionou com mais de 1000 homens, se bobear. Então isso acontece. Mas como que você fica limpo, comenta sobre algo e não tá nem aí para isso? Quando você começa a censurar as pessoas no começo, de saber notícia, de ouvir dizer. E tudo que os outros, fulano tá fazendo isso aqui, eu falo, o compromisso dessa pessoa enquanto ela tava comigo. Depois que separou, ela segue a vida dela. Se você fizer isso, você vai ficar firme. Você vai mudar de vida. Você vai mudar a sua história. É só você seguir a sua vida. Se não treinava, comece a treinar. Não se preocupe as pessoas te julgarem. Fulano agora que começou. Você não é daqui, ir para a igreja depois de um problema. Começou a ir para academia depois que está passando isso. Começou a se valorizar. Faça isso. Faça por você o que ninguém pode fazer. Eu vivi isso na pele. Eu saí daquela situação de obesidade. Hoje, durmo bem, como bem, trabalho, não tem aquela pressão psicológica, aquele peso psicológico que não é meu para me carregar, de trauma de pessoas que não aceitam ser tratado, não aceitam ser mudado, pessoas que apagam o seu brilho, porque ela se relaciona com você, mas ela tem inveja do que você é, estando junto com você. Eu vivi essa desgraça, eu não aconselho ninguém a viver isso. Tem muita gente apagado por causa de relacionamento. Apagado, morto. E as pessoas só falam com você depois que você passa por aquela situação. Então eu tô falando pra você. Depois de tudo isso começou só estreitando. Às vezes piorando. Julgamentos, humilhações, situações que as pessoas me abandonaram, que diziam ser amigo, amiga, mas eu vi também pessoas que estiveram ao meu lado a todo momento. Então cuidado porque com quem você se relaciona, com quem você convive. E outra, o mal que você está vivendo hoje, como o 38 disse, o seu pior dia pode ser o melhor dia de outra pessoa. Eu sentia dores do estômago forte, respondia nas costas, sentia cansaço facilmente, deitava, respirava ofegantemente. Por quê? Peso emocional, energia ruim que eu pegava daquela pessoa. Toda vez que eu tinha contato com aquela pessoa, aquela energia passava para mim, que ela já tinha pegado de várias pessoas. Então a pessoa não pensa nisso, mas depois que você sai, hoje eu vivo leve, acordo leve. É só você examinar. Quem carrega esse peso, ele nem percebe. Para você ver, eu na presença de Deus, esse peso me pesava e eu não via. E quando via, eu tava assim, ó, apagado. E ali arrastando um fardo que não era meu. Nada tá bom, nada dá certo. Na época eu lembro que eu vendia joia, vendia perfume, vendia roupa, vendia cama, mesa e banho, trabalhava de Uber, a igreja, lutava, viajava, pagava as contas, comprava, vendia, negociava, rodava e nada, só peso, e fadigado, vai pra lá. Trabalhava na minha obra, não conseguia terminar minha obra, não conseguia avançar no digital, não conseguia avançar em nada. Aí depois que esse peso foi embora, uma responsabilidade que não é minha, aí as coisas começaram a mudar. Então fica atento. Acontece para o seu bem, para que a sua vida seja mudada, para que a sua história seja mudada. Eu tomei posse da atitude de vida, tomei posse da mudança de vida, e o fardo que não era meu, eu larguei para lá. Segui em frente com o Evangelho, com Jesus. Aí você me pergunta, você fez terapia? Você fez algum tratamento para vencer essas situações? Não fiz nenhum. Não fiquei dependente de remédio, não fiquei nada. A minha confiança foi só no Senhor. Ele fez tudo na minha vida.
tudo. E o aprendizado. Muitas coisas que eu vivi, a internet me ajudou muito a abrir os meus olhos, muito. Em certas situações, eu vi vídeos de um rapaz que fala muito bem, até aqui no Instagram, no YouTube, tudo quanto é plataforma, chamado Caio Pimentel. Vi muitos vídeos de Rafael Ares, Bruno Gílio, muitos vídeos deles que falam situações. Eu não vou absorver tudo, mas os caras falam uma realidade de vida que você aprende. Rafael Ares, então, é o campeão que faz vídeos extraordinários aqui no YouTube. E eu aqui aprendi muito com eles, muito mesmo, e me levantei de novo e tô aí, tranquilo, vivendo a minha vida, vivendo a minha história, e tô aqui contando pra você. Não é o fim, não é o fim. Quem perdeu que chora. Eu ouvi muito essa frase. Quem perde que chora. Na verdade eu não perdi nada, eu só ganhei. Ah, mas só ganhou, você tá se achando o máximo. E eu tô me achando, não. Não precisa eu me achar o máximo. As pessoas que estão ao meu redor sabem quem eu sou. E isso aí, pessoas de perto, de longe, todo mundo fala. Então vamos mudar a nossa mentalidade. A mudança da mentalidade muda a sua vida. A mentalidade tem que ser mudada. E foi a virada de chave na minha vida. Ah, Thiago, isso não tem nada a ver com o que você falou de energia, de pessoas tóxicas. Então continua. Faça o que você quiser. E Jesus nessa história? Vai lá, eu também pensava assim. Eu também pensava que era assim. Eu posso falar de Jesus na história na minha vida, porque salvação é individual, na minha vida. Jesus comigo é tranquilo, eu sei que eu transformei, eu sei que eu não vou trair, eu sei que eu não vou mentir, eu sei que eu não vou enganar, porque eu tive um encontro com Deus. Mas existem pessoas que elas mascaram esse encontro com Deus. Elas mascaram. E elas dizem ter um encontro com Deus, quando na realidade não teve. Elas mascaram e mentem, enganam, estão dentro da igreja. Então você aprende com isso. Então, pessoal, cuidado, porque é muita falácia para pouco resultado. As pessoas, não tem nada a ver. Essa foi a minha história que aconteceu comigo, tem 4 anos. A minha história foi essa. E eu senti a mudança, senti a transformação, mas tem pessoas que mesmo vendo, ela não acredita. Então cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você se envolve. Se você já está nessa situação que eu vivi, que eu coloquei no vídeo anterior, se você já está nessa situação, se você já vive essa situação, procure da melhor maneira pôr um ponto final e pôr um basta nessa situação, sem ferir ninguém, mas saia, porque eu saí dessa situação. O único ferido foi eu, o único que se lascou foi eu. Só fiquei com as dívidas, os traumas, as decepções, as lutas, e o resto de bom fica tudo com a pessoa. Então fica ligado com isso.